Após tensões com integrantes do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer emplacar projetos contra o MST. Na terça-feira foi aprovado o regime de urgência de um projeto de lei que traz sanções para quem invadir propriedade e impede que a pessoa receba benefícios de programas sociais do governo. Os projetos são da agenda da bancada do Agro, que foi entregue a Arthur Lira no mês de março. A decisão sobre as pautas veio após um dia de tensão entre Arthur Lira, o governo e o MST. Um primo do presidente da Câmara foi exonerado do cargo de superintendente do INCRA de Alagoas. A saída teria sido um pedido do MST ao governo Lula. Vamos ao debate. Caio, a Câmara deve restringir ações do MST? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Olha, não se trata aqui de restringir ações do Movimento Sem Terra, mas sim de promover a ordem, a segurança jurídica e a prosperidade econômica da nossa agropecuária, um setor que hoje responde por 1/4 do PIB nacional e emprega 1/5 da mão de obra brasileira. Bom, para ilustrar aqui a pertinência desses projetos de lei, basta analisar a legislação atual. O direito de propriedade é uma garantia constitucional consagrada no artigo 5º, inciso 22, mas, é claro, um direito que deve ser exercido aí dentro dos limites da sua função social. E como a gente verifica se a propriedade atende à sua função social? Bom, a própria Constituição, no seu artigo 186, elenca os critérios. Entre eles tem uso adequado dos recursos naturais, respeito ao meio ambiente, observância das leis trabalhistas e por aí vai. Caso a propriedade não cumpra a sua função social, aí ela fica sujeita à desapropriação, mas nos exatos termos do artigo 184, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização. E aqui a gente tem um primeiro ponto de atenção. Quem avalia a terra, isso de forma técnica, e quem desapropria o terreno mediante pagamento de compensações financeiras é o Estado brasileiro, o governo e a justiça. Uma pessoa aleatória ou um grupo de militantes não tem legitimidade para criar esse pseudo-direito, para impor arbitrariamente a sua vontade, muitas vezes com empregos de violência, e para invadir a propriedade alheia, especialmente se aquele imóvel rural for produtivo. Isso porque o artigo 185 aqui da Constituição, ele é taxativo, é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Portanto, pessoal, invadir terra é crime. Para quem quiser checar, está lá no Código Penal, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2. Por isso que, nesse contexto jurídico, foram promulgadas outras normas, como o parágrafo 6º, artigo 2º da Lei 8.629, que determina que o imóvel rural invadido não pode ser vistoriado, não pode ser avaliado ou mesmo desapropriado para fins de reforma agrária, isso por no mínimo 2 anos. E até mesmo o STF, vejam só, com toda a sua predisposição à reinterpretação da lei, tem um entendimento similar. Trago aqui uma manchete do portal G1 de dezembro do ano passado. STF forma maioria para validar norma que impede desapropriação de áreas rurais que foram ocupadas em conflitos por posse de terra. Os ministros fixaram o entendimento que a proibição vai ser aplicada quando a invasão ou ocupação for anterior à vistoria do INCRA e atingir uma área relevante do imóvel. E o que está sendo proposto agora pela Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso? Bom, são leis que reforçam essa ilegalidade, o caráter ilegal da invasão de terra e que as desestimulam. Então aqui, exemplo 1, quem invadir ilegalmente perde o direito a benefícios sociais. O exemplo 2, quem invadir ilegalmente pode ser removido da propriedade sem necessidade de ordem judicial. E, gente, são iniciativas razoáveis, A sensação é que, finalmente, o Congresso resolveu acender o abajur da sensatez para trazer alguma luz para o produtor rural que foi deixado no escuro por esse governo. E essa não é simplesmente uma opinião, é um fato. Basta ler aqui a manchete dessa semana da CNN Brasil.
Abril vermelho. MST contabiliza 24 invasões em 11 estados do país, além de uma série de outras ações de ocupação. E como se não bastasse toda essa ilegalidade, a gente sabe que o Movimento Sem Terra se notabiliza por picos de violência, né, protagonizando aí episódios lamentáveis, como a invasão de edifícios governamentais, a depredação de prédios públicos com a distribuição de obras de arte, escultura, móveis, agressão a servidores, vandalização de domicílios de autoridades, inclusive autoridades judiciais. Enfim, eu acho que é fundamental dar maior amparo legal à atividade agropecuária brasileira para que ela não fique refém de grupos extremistas, grupos transgressores e, por que não, grupos antidemocráticos. Zé, a Câmara deve restringir ações do MST, na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Eu acho que essa iniciativa, se fosse em âmbito penal, nós chamaríamos de aberratio ictus. O que é aberratio ictus? É quando você quer atirar em alguém e atinge outro. Fala-se que esses projetos visam atingir o MST. Eles vão atingir milhões de brasileiros. Boa parte dos brasileiros não vive em terra que lhe pertence. Boa parte dos brasileiros vive em terras que envolvem situações de domínio de outro ou até de situações de esbulho possessório que são sacramentados há muito tempo. Ou seja, pelos termos que aqui foi dito, são invasores. Ou seja, nós temos favelas, nós temos, às vezes, conjuntos habitacionais em áreas que se pode dizer que as pessoas são, abre aspas, invasoras. Ora, então quer dizer que nestas áreas o proprietário, ao invés de ir para a justiça, pode tirá-los mano militar? É isso? É isso que a lei está dizendo. Será que nestas áreas, esses pobres que moram em favelas não vão ter mais direito à Bolsa Família? É isso que se quer? Percebam, não é o MST que está sendo atingido, são todos aqueles que vivem em área que não lhe pertence. Isto é um verdadeiro absurdo e uma negação civilizatória sob certo aspecto. Vejam, o Estado ele existe para, dentre outras coisas, evitar que as pessoas entrem em confronto direto. Por isso existe o Poder Judiciário. É a superação da barbárie para a afirmação de um poder político civilizado. Quer dizer que eu vou permitir que, então, que as pessoas mandem militar e tirem as outras da terra? É isso? Eu vou dizer, olha, você que mora há 15, 20 anos numa favela que não lhe pertence no domínio, mas está lá, você pode ser tirado porque é um invasor? Ou seja, mirando-se o MST, faz-se uma verdadeira barbaridade jurídica que contraria o senso civilizatório comum. Por quê? Por uma represália que se quer fazer o governo, uma coisa absolutamente insana. Aí mas se dirá, não, mas o proprietário com essa lei, ele vai evitar a invasão imediata. Por favor, isso já existe no direito brasileiro há mais de 100 anos. É um instituto que chama desforço pessoal, que está previsto hoje no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que me permitem ler aos senhores e às senhoras que nos assistem. Diz o Código Civil de 2002, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Note, isso não foi uma inovação do século XXI, não. Já o Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua, no artigo 502, tinha regra idêntica. Ou seja, o que prevê o nosso sistema? Se a invasão, abre aspas, ocorre naquele instante, eu posso tirá-la com as minhas próprias forças. Se não for naquele instante, eu tenho que me socorrer de um juiz. E o juiz dá liminar. A ideia de liminar está prevista no artigo 560 a 566 no Código de Processo Civil. E antigamente, se a liminar só podia ser dada no período que antecede 1 ano e 1 dia da posse anterior, hoje, o que o juiz faz para evitar a confusão? Marca uma mediação. Mediação. Justamente para que a truculência não ocorra. Justamente para que produtores não tirem indígenas, por exemplo, de áreas que julgam que foram invadidas, ou indígenas não tirem produtores, como acontece em muitos estados brasileiros, porque entendem que são as áreas legítimas deles. O que se quer? O conflito? Para quê? Para ter milícia? Tem gente que gosta de milícia. Tem gente que quer isso. A coisa paralela ao Estado, né? Quer dar tiro, quer fazer com mão própria as coisas. Não é assim. Isso não é civilização. Não é assim que se faz. Eu vou tirar, então, subsídios de todos aqueles que não estão em terra, que vivem em terra que não é dele. É isso, que são invasores. O que é uma tragédia para a população brasileira. Eu não estou falando de MST só.
Eu estou falando da eficácia social de um desastre, que situações não pensadas, não analisadas, dizem, ah não, isso aqui, olha como é bom para o proprietário. Como bom? Isso não é bom para ninguém. Ou seja, o judiciário está aí para evitar o conflito, o atrito direto entre pessoas. Ah, o judiciário não está bem. Pois então, vamos melhorar o judiciário. Mas não colocar arma na mão de capanga para tirar pessoas e matando pessoas, como acontece, por exemplo, com as tribos indígenas em muitos estados brasileiros. Não é assim que se resolvem problemas na civilização. Ou seja, o Brasil, em dados momentos, para atender interesses, parece que se volta para a barbárie. Caio, essas pautas na Câmara dos Deputados são retaliações ao Palácio do Planalto? Claramente, né? Isso fica, assim, é óbvio pelo enunciado, né? Tão logo um aliado político, inclusive um parente, né, do presidente da Câmara exonerado, né, essas pautas, elas vêm à tona. Então, eu acho que isso aí é ponto pacífico no debate, por isso eu vou gastar mais tempo contra-argumentando aí algumas falas do Zé, que aliás falou de tudo menos do MST, né? Falou dos indígenas, falou das favelas, mas não falou desse caso específico. Então, Zé, assim, por amor ao debate, não seria caso de melhorar a redação? A gente poderia, por exemplo, falar simplesmente em imóveis rurais invadidos, imóveis rurais invadidos num determinado espaço de tempo. Né? Essa é uma proposta que está indo ainda para discussão. Ela pode ter a sua redação melhorada. Eu, sinceramente, confesso, eu li só o escopo geral do projeto, o objetivo e tal, mas não li o texto. De repente, era caso de melhorá-lo. Achei boa, inclusive, a sua contribuição. Agora, eu quero que o nosso telespectador fique atento ao duplo padrão para ver como a nossa legislação prestigia o agressor da lei, o transgressor. O transgressor não precisou de autorização judicial para invadir a terra. O proprietário precisa dessa autorização para expulsá-lo. Isso parece razoável? Vamos pegar aqui a redação, então, a redação civil, que fala na restituição da posse. Ele fala, ele deixa em aberto, né, Zé, pela redação, mas tem que ser uma coisa feita, não pareceu imediatamente, mas pareceu num curto espaço de tempo, né, a partir da detecção dessa violação de direito. Por que eu vou precisar necessariamente da mediação do juiz? Eu não posso exercer simplesmente a força necessária para tirar essa pessoa de lá? Será que isso não pode ser um convite, né, à transgressão? E se fosse tão simples, se as liminares do sistema judicial elas estivessem aí amparando direitos cristalinos, não haveria essa dor. E um outro ponto que a gente tem que ver é o contexto atual, né? Quem está promovendo a violência no campo, me desculpe, é o governo petista, que é a única variável. Nessa mesma época, na gestão anterior, não havia sequer uma invasão pelo MST. Aqui, como foi reportado pela CNN, nós estamos falando de 24 invasões de terra em 11 estados do país. E não são em terras improdutivas. Então, assim, são em flagrante violação ao texto constitucional. Então, o Congresso ele precisa reagir a isso de certa forma, não é verdade? Por exemplo, supostamente, né, ainda precisa ser apurado. O Twitter, né, se manifestou, olha, não vou cumprir a ordem judicial. Na verdade, foi uma sinalização de uma possibilidade. Isso, na prática, não foi comprovado que ocorreu. Ainda assim, o governo brasileiro, né, cortou aí os seus investimentos na plataforma. Com base no quê? Olha, se você descumpre a nossa lei, a gente não vai financiá-lo. Da mesma forma, o benefício social. Agora, concordo com o Zé Eduardo, isso não pode ser aplicado a casos de uso capião, de uso prolongado, as situações que ele falou das comunidades, das favelas, isso aí é ponto pacífico. Eu acho que a gente tem que centrar a discussão no tema, que é o MST. Essas 24 invasões, elas são legais ou elas são ilegais? Em sendo ilegais, não seria legítimo que o proprietário da terra pudesse exercer aí a força nos termos da lei, aquilo que for necessário para fazer valer o seu direito? Então, é uma questão para debate, parece razoável, porque essa é uma dor, né, no campo. E isso tem vários impactos, pessoal. Insegurança jurídica tem reverberações na nossa economia, né, obviamente. E a gente não está falando aí, nesse caso, se a gente cingir o problema à questão
né, das invasões de terra, por esses movimentos radicais, transgressores da lei, a gente sai, né, desse perigo aí sinalizado pelo Zé Eduardo, que seria impactar milhões e milhões de brasileiros. Não. A gente não precisa disso. De repente, é simplesmente uma redação melhor para fazer valer o que a Constituição diz, o que a legislação federal diz, o que o Código Penal diz, o que o Código Civil diz e o que a jurisprudência do STF também diz. Zé, concorda com o Caio? Não, eu acho que não tem como dar uma redação melhor. Eu vou dar alguns exemplos ao Caio. Veja, por exemplo, Caio, vamos inverter. Primeiro, porque no Estado de Direito eu não tenho norma individualizada, né? Não posso ter uma lei. Se o MST invadir, isso não é Estado de Direito, isso é ditadura. E como você é contra a ditadura, você não proporia isso, obviamente. Então, você propõe um recorte. Não, em áreas rurais pode fazer isso. Em áreas rurais, tá bom. Então, uma área que é declarada pelo ministro da Justiça como indígena, autorizaria os indígenas a mano militar e tirar de lá os possuidores sem ação judicial. Percebe? Eu vou inverter você agora. Porque isso acontece no oposto. Se uma área é declarada pelo como uma pitereua, se não me falha a memória, é declarada pelo Ministério da Justiça, antes de fazer, reconhecida como área indígena, o proprietário está lá, a área da União. E os indígenas têm direito ao usufruto dessa terra. Então, eles podem tirar os possuidores de lá. É o que você está propondo se colocar na lei que é só áreas agrárias, Caio. Está contra os teus interesses. Percebe como o Estado de Direito traz problemas? Você não tem como dizer, porque tem muitos invasores que são produtores na ótica de que ser uma terra indígena, Caio. Eu não posso, se veja, na ditadura, talvez, se Jair Bolsonaro tivesse dado um golpe, né, diferente, ele podia dizer, olha, o MST vai fazer isso, mas os produtores que estão em área indígena, esse não pode ser expulso os manos militares. Tá? Mas nós estamos no Estado de Direito, felizmente, segundo a minha compreensão, e acho que até a tua. Então eu não posso fazer esse recorte, porque esse recorte significa a barbárie. Sabe por que a lei fala em mediação, Caio? Para evitar mortes. Porque é nestas horas em que as pessoas utilizam milícias para tirar, que aquela pessoa que está lá mata porque acha que tem que ficar na terra, que a terra é dele. E aí tem morte, cara. Eu vivenciei muito isso. Aliás, a população brasileira vivenciou muito isso no estado de Mato Grosso do Sul, quando indígenas tentavam retomar áreas e os proprietários reagiam a bala aos indígenas. Ou quando proprietários tentavam ocupar terras indígenas e os indígenas reagiam. Isso é sério, não pode ser tratado, o mano militar tem que ser tratado pelo Estado, com mediação, muitas vezes com políticas cuidadosas que a gente pede aos juízes que tenham nas reintegrações de posse. Está errado. Nós temos no Brasil edifícios que são invadidos para moradia há décadas. Eu vou tirar, o proprietário vai lá e vai tirar a pessoa na paulada? Meu Deus, isso é barbárie. Isso é negação, não é nem do Estado de Direito, isso é negação do Estado. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser pensada com muito cuidado. Não há recorte possível numa situação como esta. Tá? Pode-se pensar outras discussões, cada um com a sua ótica ideológica, mas tentar fazer um recorte como esse é algo verdadeiramente absurdo, com todas as vênias ao meu amigo Caio. Outro dado que eu coloco, Caio, quando eu falo aqui do artigo 186 da Constituição, da função social da propriedade, ela rebate no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, ou seja, a propriedade tem que ser exercida dentro de uma perspectiva de função social. Quem desatende, portanto, quaisquer dos requisitos do artigo 186, mesmo que não possa ser desapropriado para fins de reforma agrária nos termos do artigo 185, não tem, a meu ver, e ao ver de vários estudiosos do direito, direito à proteção possessória. Por quê? Porque quem não usa a sua propriedade de acordo com o que a Constituição manda, não pode ter ela protegida na sua materialização, que é o direito de posse. Há vários artigos escritos sobre isso. É polêmico? É polêmico. Eu, pessoalmente, concordo com isso. Ou seja, o direito à posse, ele não tem mais, nem deve ter, como o direito de propriedade tem a visão do século XIX. Ou seja, a visão do século XIX era o direito de propriedade in extremis. Ou seja, um direito de propriedade absoluto, não. Os estados de direito democrático e social avançaram, exigiram a função social da propriedade. E um proprietário que desatende, nos termos da Constituição, a função social da propriedade, e note-se, basta que desatenda a um dos requisitos do artigo 186 que você citou, a um, não é a todos, a um, ele estará desatendendo a função social da propriedade. Ele não pode ter a proteção jurídica de uma situação que, evidentemente, ele não atende. Em outras palavras, essa visão de que não pode ter proteção possessória, não estou falando de domínio, estou falando de proteção possessória, quem desatende a função social da propriedade,
é, a meu ver, a correta a partir da regra do artigo 186 do artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. É isso que eu digo. Pode até nem poder ser desapropriada, mas a possibilidade de preservação possessória não tem se efetivamente não cumpre o que a Constituição manda. Leandro, você me dá 30 segundos, assim, porque excepcionalmente eu acho que o doutor Zé Eduardo usou uma expressão infeliz, né? Ele falou do meu interesse. Olha, eu não sou filiado a partido político, eu não sou sequer produtor rural. Então, assim, realmente, assim como um reles comentarista, o meu interesse é simplesmente a busca pela verdade. Eu queria deixar isso aqui registrado. E também pontuar que não é do meu conhecimento que tenha havido mortes no governo passado, apesar aí, enfim, de todo o alinhamento, né, daquela administração com o agro e, como a gente disse, né, nenhuma invasão, pelo menos não até esse momento, no governo anterior. Ok, senhores, vamos a um breve intervalo, mas a seguir, Arthur Lira avalia abrir até 5 CPIs na Câmara. A medida pode prejudicar o governo em ano eleitoral? A gente volta já já. Estamos de volta com um grande debate. Eu vou dar a palavra agora ao Zé, porque no intervalo, no bloco anterior, eu não concedi a palavra porque foi na hora do intervalo. Zé, por favor. Não, apenas para esclarecer, salvo o melhor engano, eu falei que o Caio não tinha interesse em atingir o Estado de Direito, democracia de direito, porque ele defende o Estado de Direito, foi isso que eu disse, não acho que nenhuma expressão infeliz, não. Se eu disse alguma outra coisa, peço desculpas, eu falo em não ter interesse em defender o Estado democrático de direito, eu acho que você não tem, Caio. Salvo o melhor juízo, a menos que você aqui esteja assumindo uma outra posição. Não me parece que vá assumi-la, claro, e nem que seja sua. Então, portanto, essa foi a expressão que eu efetivamente localizei e afirmei. No mais, eu reafirmo tudo aquilo que eu disse, ou seja, eu acho que não salvar um projeto como esse é impossível num Estado democrático de direito, porque eu não posso como individualizar o objeto da minha ação. Aliás, seria profundamente discriminatório atingir alguém ou alguém, me permitam dizer, individualizadamente. Muito bem.